Vamos lá, galerinha, para a próxima aula de reação de óxido-redução, parte 2. Para entender essa parte 2, precisamos entender as regras para a determinação dos NOx. Para entender essa regra, precisamos primeiro classificar a molécula ou composto, certo? Então, para ir para a etapa 2, precisamos identificar se a substância é pura simples ou composta. Ela é simples quando ela é formada por um único elemento químico. Exemplo, H2, substância pura simples. O2, substância pura simples. Cl2, substância pura simples. Ferro, substância pura simples. Zinco, substância pura simples, formada por um único elemento. Hidrogênio, formada por um único elemento. Oxigênio. Ah, professor, mas aqui eu tenho 2, mas é o número de átomos. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas eu tenho ainda que seja um oxigênio, um único elemento. Cloro, elemento cloro. Ferro, um único elemento. Ferro. Zinco, um único elemento. Zinco. Já a substância pura composta é formada por mais de um elemento químico. Eu vou pegar o exemplo de cima para usar o de baixo. Por exemplo, eu tenho hidrogênio, um elemento químico. Eu tenho oxigênio, outro elemento químico. Eu tenho 2 elementos químicos, substância pura composta. Eu tenho um elemento junto com outro elemento formando uma substância pura composta, já que a substância pura composta é formada por mais de um elemento. Nesse caso aqui eu tenho 2 elementos, quem são? O hidrogênio e o oxigênio. Nesse caso aqui eu tenho 2 elementos, quem são? O hidrogênio e o cloro. A regra do NOx, então, vai depender disso. Eu dividi a regra do NOx para substâncias puras simples. Quando a substância ela é pura simples, o NOx é 0. Então, qual é o NOx daqui, professor? Vou botar essa cor aqui. O NOx é 0. Toda vez que a substância pura é simples, o NOx é 0. Contudo, se a substância pura simples já tiver um número de oxidação, no caso aqui do ferro, observe que esse ferro apresenta 3+, então o NOx é a própria carga que já tem aí, 3. Então, para a substância pura simples, o NOx é 0 quando não tem carga, ou NOx é o valor da carga, caso já presente aqui. Já para a substância pura composta, eu tenho 3 situações. Substância pura composta. Você tem que classificar que a substância pura composta é substância pura composta, 2 elementos. Substância pura composta, 3 elementos. Substância pura composta, 3 elementos. Então, veja, essa é uma substância pura composta formada por 2 elementos. O carbono e o oxigênio. Aqui é uma substância composta formada por 3 elementos. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. E aqui é uma substância pura composta formada por 2 elementos. Eu tenho o nitrogênio e o hidrogênio. Então, para a regra da substância pura composta, você tem que primeiro saber quantos elementos tem e em seguida verificar se tem carga. Veja aqui, eu tenho 2 elementos, mas eu tenho um sinal aqui positivo, tá vendo? Então, eu tenho 3 regras. Para 2 elementos, para 3 elementos, ou para uma quantidade qualquer de elementos, mais carga. Então, eu vou chamar essa de A, B e C. A, 2 elementos. B, 3 elementos. 2 ou 3 ou mais com sinal positivo ou negativo. Vamos agora dar exemplos aqui. Exemplo. Cálcio. Substância pura simples. O NOx, 0. Magnésio. Substância pura simples. O NOx, 0. Deixa eu ver aqui. Zinco, 2+. Substância pura simples, mas já tem a carga. Então, o NOx é o valor da carga, mais 2.
cloro menos. Substância pura simples, mas já tem a carga. Menos 1. Só que aqui eu vou ter CO2. Olhe, substância pura composta com 2 elementos. H2SO3, substância pura composta com 3 elementos. NH4 mais, olhe, substância pura composta com 2 elementos mais o sinal de carga. Agora a gente vai ver como eu vou achar ou determinar o NOx para as substâncias puras compostas. Primeiro eu vou começar com composta de 2 elementos, composta com 3 elementos, e depois compostas com 2 ou 3 mais o sinal de carga. Vamos para cá. Para as substâncias que apresentam 2 elementos, exemplo, CO2, SO2, como é que eu vou determinar o NOx? Simples. CO2. Primeiro você acha o NOx da direita. Que é o oxigênio. Você olha a família que o oxigênio pertence, 6A. Todos os elementos químicos que moram na família 6A têm carga menos 2. Eu falei isso na aula passada. Dá uma olhada lá na tabela, menos 2. Aí você vai fazer uma multiplicação. O valor de baixo, que é 2, vezes o valor de cima, que é menos 2. Então vai ser 2 vezes menos 2. E a resposta aqui vai dar menos 4. Aí você se pergunta, para dar zero, professor? Para dar zero é o da esquerda. Qual o número aqui que eu vou somar ou diminuir a menos 4 que dê zero? Mais 4. Então, da esquerda é mais 4. Então, já achei o NOx do oxigênio, que é quem? Menos 2. E o NOx do carbono, que é quem? Mais 4. Outro exemplo. SO2. Divido ao meio. Primeiro acho da direita. Oxigênio. Mora na família. Tem que olhar a família na tabela periódica. 6A. Se mora na família 6A, tem carga menos 2. Como eu vou saber isso, professor? Quem mora na família 1A é mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, 4A mais ou menos 4, 5A menos 2, ou menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Pronto. Observe que o oxigênio ele mora na família 6A, então é menos 2. Por isso que é menos 2. Então, eu coloquei aqui menos 2. Tá vendo? Aí eu vou fazer a regra da multiplicação. De baixo vezes o de cima. 2 vezes menos 2, menos 4. Vou achar o da esquerda, que é o enxofre. Para dar zero, mais 4. Então, quem são os NOx? O do oxigênio, menos 2. E do enxofre, mais 4. Ah, professor, me dê um outro exemplo para ficar espertinho? Dou sim. SO3, vamos lá. Divide no meio. Eu vou achar o oxigênio, que é o da direita. Ele mora na família 6A, logo ele tem carga negativa, menos 2. Eu vou multiplicar o de baixo vezes o de cima. 3 vezes menos 2, menos 6. Para dar 0, mais 6, que vai ser o valor da esquerda. Pronto. Esses foram com 2 elementos. Vamos para 3 elementos. Para 3 elementos, a regra é o seguinte. Exemplo. H2O, SO3, H2SO4. A regra é o seguinte. Vamos para H2SO3.
H2SO3. Você agora vai dividir, se tem 3 eu divido 3, no outro tinha 2 eu dividi 2. Eu vou chamar esse da direita, esse da esquerda e esse do meio. Primeiro você determina o da direita. O oxigênio mora na família 6A. Logo tem carga menos 2. Você vai em cima do oxigênio e coloca menos 2. Depois você vai para a esquerda. O hidrogênio mora na família 1A. Logo ele tem carga mais 1. Você vai em cima do hidrogênio e coloca mais 1. Feito isso, agora você vai multiplicar. 3 vezes menos 2, menos 6. Circula esse valor da direita. Vai para a esquerda. De baixo vezes o de cima. 2 vezes mais 1, mais 2. Circula esse valor da esquerda. Para achar o valor do meio, você vai fazer essa conta. Mais 2, menos 6, menos 4. Para dar 0, mais 4, que é o valor do meio. Então, achei o NOx de todos os elementos pertencentes a essa fórmula. Menos 2, mais 4, mais 1. Próximo exemplo. H2SO4. 3 elementos. Então, vou dividir por 3. 1, 2, 3. Aqui é o da direita, da minha direita. Aqui é o da esquerda. E aqui é a regra do meio. Essa regra fui eu que inventei ao longo do tempo de ensino, tá? Então, para o da direita, vou ver o elemento químico da direita, o oxigênio. Mora na família 6A. Tem carga menos 2. O da esquerda é o hidrogênio, mora na família 1A, tem carga mais 1. Menos 2, mais 1. Vamos fazer agora as contas da matemática. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Círculo da direita. O de baixo vezes o de cima. 2 vezes mais 1 vai dar mais 2. Círculo da esquerda. Faz a conta dos extremos. Mais 2 menos 8, menos 6. Para dar 0, mais 6, que é o do meio. Mais 6. Encontrei o NOx do oxigênio menos 2, do enxofre mais 6 e do hidrogênio mais 1. Bom, professor, e agora a última regra. A última regra é de 2 ou mais elementos com carga. Com carga. Exemplo, NH4+. Vamos para cá. Quando tem carga, você faz o seguinte. NH4 tem o mais, né? Então, você bota entre parênteses e bota o mais. A ideia aqui é que, ao invés de ser igual a 0, tem que ser igual a carga, que é mais 1. Então, tem 2 elementos, divido por 2. O hidrogênio mora na família 1A, então tem mais 1. O nitrogênio mora na família 5A, então ele tem carga menos 3. Vai ser a mesma regra, o de baixo vezes o de cima. 4 vezes mais 1, mais 4. Na direita e esquerda, professor. Vai ser, não tem nada aqui, tá vendo? É 1, se não tem nada é 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Olha que maravilha. Vamos fazer as contas. Menos 3 mais 4, mais 1. Pronto. O resultado do NOx foi mais 1. Logo, igual a carga externa. Mais 1. Outro exemplo. Se eu tiver aqui agora assim. NH3+. 2 elementos com carga no fundo. Vou separar. Para isolar a carga aqui, né? Já tem uma carga final, que é mais 1. Faça a divisão, 2 elementos, 2 divisão. O da direita, o da esquerda. Hidrogênio, família 1A, mais 1. Nitrogênio, família 5A, menos 3. Vamos para as contas. O de baixo vezes o de cima vai dar mais 3. Aqui o de baixo, que é 1 vezes o de cima,
vai dar menos 3. Tá vendo? Mais 3 menos 3 é 0, mas isso não pode. Por quê, professor? Pois esse resultado tem que ser quanto? Igual à carga aqui de fora. Mais 1. Logo, o que vai acontecer? Eu vou ter que reduzir esse cara aqui. Ele vai ser menos 2 ao invés de menos 3. Porque menos 2 mais 3 é mais 1, conforme a carga externa. Certo? Refaçam, reveja esse vídeo, reveja. Na próxima aula eu venho então só com exercícios sobre esse conteúdo para a gente passar para identificar reação de oxidação, redução e óxido-redução. Bons estudos e beijo!